milhões de bactérias. E se por acaso esse púlpito fosse um enterócito, uma célula do intestino, se eu pegasse uma caneta e fizesse um ponto aqui, esse ponto que eu fiz é uma bactéria. De tal forma que o enterócito é gigantesco perto de uma bactéria. E logo abaixo do enterócito eu já tenho aqui a camada vascular e também o tecido inflamatório e neurológico. Já tenho circulação aqui embaixo. E essa bactéria não vai parar na circulação e se espalha pelo corpo, porque o corpo consegue controlá-la no lugar. Primeiro, porque é uma gigantesca barreira aqui do sistema imune para nos defender, mas no próprio enterócito eu tenho 3 camadas que unem uma célula com a outra, deixando elas muito juntas, muito unidas. Desmossou, uma junção firme, aderente, tá? E essas que são colocadas aqui, essas 3 camadas, deixam muito próximas. Então, não passa nada entre uma célula e outra. O que tiver que passar, vai ter que passar através do enterócito. Então, ele é a primeira barreira. De tal forma que nós dizemos que existe uma impermeabilidade intestinal. Não deixa passar. Estão entendendo? Isso é o funcionamento normal. Acontece que essas sobrecargas do corpo, por uma ingesta alimentar inadequada, se fosse uma vez ou outra, tudo bem. Mas quando é muito frequente, quando é quase todas as refeições, quase todos os dias, quase o dia todo. Tinha um paciente meu que dizia que ele só comia uma vez por dia. Começava de manhã e terminava de noite. Né? Então, vai levando a muita inflamação dentro do intestino. E conforme nós mencionamos quando falamos de inflamação aguda, a inflamação vai gerar o quê? Um aumento da permeabilidade vascular e tecidual. E isso vai começar a deixar passar várias substâncias e também bactérias que vão chegar até a região mais profunda aqui do intestino, até a circulação. Vou dar um exemplo para vocês. Antes do exemplo, alguém que já viu barata andando na cozinha de casa? Sim ou não? Já viram? Saibam, a caixa de gordura de vocês está cheia. Porque a barata só vai andar na cozinha quando ela é expulsa do local do supermercado dela, que é a caixa de gordura onde ela mora. Então, em vez de botar veneno na tua casa, mata as baratas da caixa de gordura, que ela não vai mais ter barato na tua cozinha. Abre a caixa de gordura, que vai ver o enxame saindo. Ah, quando tem tanta barata ali dentro, elas começam a competir pelo alimento, e as mais fortes expulsam as mais fracas. E aí, sem poder se alimentar, elas vão pelo ralo, saem na tua cozinha e vão atrás de algo para comer. 80% dos processos de infecções urinárias, infecção de bexiga, é por uma bactéria chamada Escherichia coli. E ela só vai parar ali quando tem tanta Escherichia coli no teu intestino, que ela não tem mais para onde ir, e umas começam a competir umas com as outras, inflamam, e ela vai parar lá na tua bexiga. O que você tem que fazer? Melhorar a saúde intestinal, e vai reduzir a frequência das infecções urinárias. Eu sei que existem outras situações, só por isso que eu falei que é 80% das vezes. Mas vamos e concordamos que 80% não é o 20%, né? 4 vezes mais a causa é essa. Vamos avançar então. Eu aumentei a permeabilidade intestinal, pelo tempo não vai dar tempo de eu explicar cada um desses. E aqui, ó, ao redor dos intestinos, eu tenho a segunda maior concentração de linfonodos. Mais para baixo tem os linfonodos inguinais, né, que o pessoal chama de íngua, nessa região. Certo? Aqui nos linfonodos mesentéricos, gigantescos, porque é o maior quartel-general. Ali tem muita bactéria, tem muito problema. O corpo se protege dessa forma. Vai ter entrada da circulação linfática por aqui, e aqui a circulação do sangue normal. E aqui tem um quartel-general de soldados que, quando acionados, vão então para o local mais rapidamente. Vamos avançar. Aqui está bom. Principais causas desse aumento da permeabilidade intestinal. Disbiose intestinal, muda a flora. Alimentos de origem animal, eles geram bactérias saprófitas, que são bactérias decompositoras. Alimentos de origem vegetal são bactérias fermentadoras. A fermentação é nossa aliada. Quando excessiva é problema. Mas não existe e não deve existir algo que não fermente. Eu estou falando de intestino. Estou falando de bebida fermentada. Beleza? Não é de bebida alcoólica, faz favor.
Os lactobacilos, os bifidobactérios e tantos outros são bactérias fermentadoras. Quando tem excessivamente, vai gerar problema e vai ser excesso de fermentação, vai gerar acidez e inflamação. Só que a bactéria que vem nos alimentos de origem animal, elas são saprófitas, são decompositoras. Elas são feitas para apodrecer. Elas apodrecem aquele conteúdo. Quando você come uma folha de alface, diz que ela não esteja, né, ela está bonitinha, tá? Você está comendo, ela pegou ela no mercado, na horta, quer que você colha. Você está comendo, ela está viva ainda. É verdade que você vai matar a alface, isso é verdade. Mas ela está viva ainda, ela não está em decomposição. Só que se você comer qualquer alimento de origem animal, ele já está em decomposição. Quando você o ingeriu, por causa dos micro-organismos que ali vivem. Tá? Então, vai mudar a biota intestinal. Diz é distúrbio das bactérias que viram no intestino. Contaminação por fungo, uso de bebida alcoólica, uso de cafeína, dietas ricas em aditivos alimentares. Você achou que era só isso, né? Não, a lista é enorme de coisinhas que gera. Tá? Eu vou destacar alguns aqui: o estresse, a inflamação, o uso de antibióticos, o uso de laxante, o próprio envelhecimento, redução da imunidade. Vai-se embora. Isso vai dar um conjunto de sintomas, como dor abdominal, excesso de gases, tensão abdominal, para uns diarreia, para outros até tranco no intestino, tá? Fadiga, cansaço, vários problemas digestivos e também alterações na pele. Porque a pele, junto com o intestino, os pulmões, o fígado e os rins, fazem parte do sistema de limpeza do corpo. E se um órgão não dá conta da limpeza, o outro tenta assumir a função. Tá? Se alguém quiser conhecer alguns artigos científicos que falam sobre isso, eu não vou ter tempo para destacar. Tá? Vai falar isso aqui, eu voltei no primeiro. Então, os defeitos, os problemas da permeabilidade intestinal, tá? O que nós temos que fazer, o que eles geram. Então, geram doenças alérgicas e assim vai. Dá uma listinha aqui dos problemas. Ó. Doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, a diabetes tipo 1, especialmente, a origem é essa. A tipo 2 é outro processo, a hipertrofia do tecido adiposo. Depressão, obesidade, alcoolismo, doença de Parkinson, autismo, alergias, a intolerância alimentar, doença celíaca, doença de Crohn, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, doenças dermatológicas crônicas, inclusive o vitiligo, tá? Que eu tinha comentado com alguém sobre o vitiligo. A origem também é, não única exclusivamente, mas um dos processos que dá origem é esse aqui. Até aqui tá bom. Nosso tempo tá curto, daqui tá bom. Se conseguiram entender o que eu estou querendo colocar? Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu pratico devidamente os 8 remédios naturais, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando para o meu organismo as principais condições que ele tem para funcionar adequadamente. Se eu não faço isso, o meu corpo vai ter que se virar sem ter a melhor condição. Ou seja, em algum momento, caso essa condição persista, ele vai entrar numa sobrecarga. Dá para entender? O teu corpo foi feito para aguentar, ele não foi feito para reclamar. Então você não sente nada. Só que vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar mais. Esse é o momento, por exemplo, que nós temos entre alguém que tem uma pressão alta de 22/16, tá? Que é 220/160, e não sente nada. E alguém tem uma pressão de 160/100, que seria 16/10, e está com uma dor de cabeça, tontura, um mal-estar, vindo estrelinha piscando. Por que acontece isso? Quem deles tem a maior sobrecarga? É o primeiro, que tem 22/16, com certeza. Mas por que ele não sente nada? Porque a pressão subiu devagar, aos poucos, e o corpo está adaptado, aguentando a sobrecarga. Não manifesta sintoma nenhum. Mas se for ter algum problema, esse é que vai ter maior problema do que o outro. Porque outra pressão subiu muito rápido, o corpo não acostumou, e aí já gritou. O sintoma de toda e qualquer doença, de um encravado a câncer, ansiedade o que for, é um grito de alerta do corpo dizendo: eu não aguento mais a sobrecarga, mude. Melhore o que me dê matéria, me dê condições para funcionar direito, e eu reajo. Existem doenças que têm origem genética, e nós não conseguimos escolher nossos genes, sim, mas a epigenética manda mais do que a genética. É como o gene ele é acionado ou não. É alguém que tem o gene para ter tal doença, por exemplo, para câncer, para diabetes, o que for, mas pode não ter essa doença, porque o corpo consegue desligar aquele gene.
ou se tiver, vai ter mais tardiamente em sua vida, ou ainda com uma intensidade mais leve, desde que tenha um estilo de vida adequado para fazer isso. E o inverso também é verdadeiro. Pode dar mais rápido, mais forte, mais frequente, se eu não tenho estilo de vida favorável. Tanto que uma das definições que o Espírito de Profecia traz sobre doença, a doença é um esforço do organismo para tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. É a palavra de Deus usando isso. O esforço do organismo em tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. Eu não obedeci, não guardei os mandamentos de saúde, as leis de saúde, os estatutos de saúde. O mandamento é a parte moral, é os 10. Agora, o estatuto de saúde também é lei. Eu mencionei até um texto, você menciona isso. Não obedece às leis de saúde. E é pecado, meu irmão. É pecado. Porque eu não estou cuidando direito do templo do Espírito Santo. Se eu não faço isso, eu não dou condição, sobrecarrego o meu organismo. E ao longo do tempo, sobrecarga vai gerar o quê? Doença. Eu mostrei para vocês aqui os 2 principais mecanismos que é responsável por mais de 80% das doenças crônicas. O aumento da permeabilidade vascular e tecidual e a hipertrofia do tecido adiposo visceral. Todos como origem uma inflamação crônica. Por sobrecarga do sistema inflamatório, porque ele é responsável pela manutenção. Ora, qualquer um que tem uma noção de manutenção, sabe que se você está sobrecarregado, você vai deixando a manutenção para depois. O que vai acontecendo com aquilo que tinha que ter uma manutenção e não é devidamente feita a manutenção? Vai estragando. Essa é a origem da doença crônica. Vai ficando para depois. Dá para entender isso? Por isso, até o povo de Deus, porque somos seres humanos, adoece. Simples assim. Se ainda não gerou fibrose, que é a sepultura celular, que não tem mais o que fazer em termos humanos, só milagre, porque só Deus pode trazer de volta a vida depois que morreu. A célula morreu. Se não tem fibrose, é possível reverter. Por exemplo, diabetes tipo 2. Não estou falando de diabetes tipo 1, estou falando de tipo 2. Descoberta há pouco tempo. Sem lesão de órgão-alvo. Sem estrago demais, sem muita fibrose. É possível reverter 85% dos casos de diabetes assim. Levar a cura. Em 3 meses. Controla a doença em 15 dias e reverte o quadro em 3 meses. Gente, estou sendo bem certo de vocês. 3 a no máximo 5 anos descoberto da doença, sem lesão de órgão-alvo, 85% de cura. Se você reverte e pratica só os 8 remédios, sem precisar de um chá a mais. Eu não estou dizendo que não possa ser feito tratamento natural. Eu estou dizendo que, em maior parte das vezes, não é necessário para essa finalidade, entendeu? Outras doenças, outras situações, mesmo diabetes, outra história. Acabou meu tempo. Deu para entender? Promessa do Senhor. Veja bem, 85% de cura. Lembra do texto que eu citei para vocês ontem e hoje? Quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, no sentido de viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, 9 em cada 10 casos ficarão livres dos seus males. A gente alcança 85%, Deus está prometendo 90%. A gente está fazendo errado ainda. Temos que melhorar o que a gente está fazendo. Isso é muito grande. Isso é muito importante. Mas Deus não está prometendo que a gente não vai adoecer. Ele está dizendo que a gente não vai receber a doença dos egípcios. A doença cardiovascular vai ser, ainda pode existir, mas vai ser parada cardíaca, arritmia, mas não vai ser a aterosclerose. A aterosclerose é o principal responsável por disfunção erétil nos homens. Por exemplo, reverter o estilo de vida em 32 meses
melhora em 400% a circulação. Melhora em 4 vezes. Você sai de 80% de obstrução para 20%. Isso está bem documentado e faz anos. Não é assim, deu 32 meses, 2 anos e meio, pá, agora reverteu. Não, é progressivamente vai ocorrendo a melhora. Que tal alguém que porventura tem aterosclerose, onde quer que seja, coração, tem angina, cérebro, já teve um derrame, um AVC, nem que seja, nem tenha sido transitório, ou a disfunção erétil. Que tal começar a mudar o estilo de vida e observar esse efeito em você mesmo? Desde que não tenha tido, entendeu? Uma lesão tão grande a ponto de ter fibrose, vai ocorrendo reversão. Para concluir, eu vou repetir como eu comecei ontem. Só existem 3 situações diante de doença crônica, não existe uma quarta. Ou você aguenta a doença e todas as suas consequências, não é necessariamente a melhor, mas é uma situação possível. Segunda, ou você faz um tratamento longo, prolongado, às vezes por anos, décadas, o resto da vida, e aguenta as suas consequências, ou você muda o estilo de vida e pensamento. Qual delas é a mais sábia ante a luz que Deus tem dado a vocês? Pode existir uma combinação dessas 3, mas não existe a quarta. Por isso eu clamo ao Senhor, clamo a vocês em nome do Senhor. Reconsidere se porventura você ainda não está tendo a melhor prática possível dos 8 remédios naturais. Reconsidere. Por amor de si mesmo, de sua família, do seu Deus, reconsidere. Não para ser advogado de Deus, para dizer, vou defender a causa do Senhor. Não. Mas para ser testemunha dele. Testemunha viva. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional. Que Deus os abençoe. E que nesse esforço, você una a tua vontade à vontade do Senhor, se submetendo a Ele. Porque está escrito, não fui eu que inventei. Irmão, é para ser vegetariano, irmão. Não fui eu que inventei. Está escrito. Vegetariano estrito, sem leite, sem ovos. Não fui eu que inventei. Está escrito. Se você não sabe, é porque você não quis saber, porque está escrito. E une o teu esforço ao poder dele. Aí os resultados virão. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, doutor, pela excelente palestra. Acho que esclareceu muito a todos nós. Quem gosta de brinde aqui, levanta a mão. Nós vamos agora ao sorteio. Já fica com o seu número aí, para a gente ganhar tempo. 93. 93. 14. 14. 88, 28, 10. Peraí. Cinco. Pode vir. 44. 46.
11. 85. 85. 85. 17. Vamos ser rápido, gente. É seu número, já pula e venha. 68. 27.